O Outras Palavras desta semana traz uma síntese do debate provocado pelo programa Roda de Conversa, produzido pelo Sindiúti e apresentado pela jornalista Solange Bastos. O projeto Brasil Cidades, que nasceu de uma formulação da Frente Brasil Popular, mas já se constitui numa ampla rede de ação coletiva em torno da agenda urbana para pensar as cidades, foi pautado. Em maio próximo, em São Paulo, acontecerá o Fórum Nacional BR Cidades, que vai reunir pesquisadores, representantes de movimentos sociais, sindicais, estudantis, da juventude, população negra, coletivos LGBTs, enfim, todos os segmentos da sociedade brasileira. A tarefa é grande: avançar num diagnóstico sobre a situação urbana do Brasil e apontar possibilidades para um novo ciclo de democratização, retomando o protagonismo das cidades no cenário político brasileiro. E é sobre isso que nós vamos falar agora com a arquiteta e professora da UFMG, Natasha Rena, e a advogada Débora Sá, militante do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, MTD. A gente falou do Congresso do Povo no programa anterior. Como é que vai ser a união do Plano Popular de Emergência, do Congresso do Povo e do Fórum BR Cidades? Existe uma frente organizando, essa frente tem diversas organizações populares, movimentos, sindicatos, alguns partidos. Então, essa frente, ao mesmo tempo, ela constrói esse projeto Brasil, ela constrói o Congresso do Povo, e os militantes que estão na frente, que perpassam por esses dois espaços, que vão fazendo essa síntese, né? Então tudo que for construído no Congresso do Povo vai ser formulado, vai ser sintetizado para acumular para o Projeto Brasil. Então, ao mesmo tempo que eu participo do GT de Cidades, eu estou lá na Pátria Livre fazendo trabalho de base, construindo o comitê do Congresso do Povo, da Frente Brasil Popular na Pedreira. E aí é responsabilidade estar sintetizando esses dois espaços para a construção de um projeto só. Essa proposta do projeto não se trata de um projeto de governo, né? Não é uma proposta de governo. A gente está criando, é uma convocatória para a sociedade, não é isso? Não se trata de propor programas. Também perpassa por isso, mas é essencialmente um projeto de Estado. E o que é o projeto de Estado? Né? É a gente pensar o Brasil como um todo, é a gente pensar as riquezas, um modelo econômico, político, cultural, ambiental, que indique a distribuição da riqueza não baseado nos interesses das grandes corporações, não baseado no lucro, mas como isso pode melhorar as condições objetivas e a qualidade de vida do povo brasileiro, como é que isso pode diminuir a exploração, como é que isso pode aumentar a liberdade, como isso pode diminuir as desigualdades que existem. Ele vai perpassar pela igualdade, pela diversidade, ele vai tentar romper com essa cultura escravista que a gente tem, com essa sociedade colonial ainda, que tem muitos resquícios da ditadura, é uma sociedade patriarcal, enfim, tenta romper com essas desigualdades, mas ao mesmo tempo também quer desenvolver o país, quer pensar uma forma da economia, só que essa economia, ela prospere para o bem do povo. Quando o Projeto Brasil vai dizer queremos um projeto de desenvolvimento para o Brasil, não é um desenvolvimento predador que priorize somente as forças capitalistas. A ideia é que esse desenvolvimento ele seja popular. Então nós queremos desenvolver, queremos metrô. Mas como é que esse metrô vai ser feito? Que passagem é essa? Para onde vai esse recurso? Né? Quem vai pagar essa passagem? A gente teve um período de grandes avanços, sobretudo a partir dos governos Lula e Dilma, em termos de aumento da capacidade de consumo dos mais pobres, né, de incorporação de uma parcela dos mais pobres, né, a determinados mercados consumidores, né, de geração de emprego. Mas as nossas cidades passam a viver vários problemas do ponto de vista da moradia, da mobilidade urbana, e tudo isso vai acumulando. Queria te pedir para vocês duas comentarem um pouco assim, como que se dá esse processo, então, as contradições desse primeiro momento, né, que é o ciclo que alguns chamaram de neodesenvolvimentista, né, do PT. Então, já pegando esses dois ganchos, eu acho que primeiro a gente tem que estabelecer de onde é que a gente está partindo aqui, né? A gente entende que o Brasil está vivendo um processo de golpe, está tendo muitos retrocessos nos direitos, e as políticas, né, que vinham sendo feitas nos governos Lula e Dilma, assim, as políticas sociais
deram um avanço em algumas questões para a população, né? O aumento do poder de consumo, a retirada das pessoas da miséria, a entrada de muita gente na universidade. Então, essas melhorias com o processo do golpe foram barradas. E aí, de 2016 para cá, a Frente Brasil Popular, que a gente já trocou essa ideia aqui, pensou o Projeto Brasil Popular. O que é o Projeto Brasil Popular? O Projeto Brasil Popular é um projeto de desenvolvimento da nação, né? Que a gente entende que ele tem que ser construído pensando, juntando o conhecimento científico, mais as experiências práticas das organizações populares, né? De forma que também, isso é uma coisa cíclica, né, que a gente fala. O conhecimento, a gente produz um projeto, ele vai para o povo levanta questionamentos, ele vai voltando, e assim a gente vai trocando essa ideia e construindo um projeto que tenha participação popular real. E ao mesmo tempo, a gente dos movimentos está lá com o povo construindo. E aí dialoga muito com o Congresso do Povo, né? O Congresso do Povo também é um pouco disso, da gente estar levantando questões até para acumular mais para o Projeto Brasil, né? Em relação aí à questão da mobilidade, a Hermínia Maricato, ela já esteve aqui nesse programa conversando conosco sobre isso, e ela fazia um alerta que a gente também não percebe muito. Ela fazia uma crítica à construção da cidade administrativa, dizendo que para além da questão imobiliária, da especulação, que é grande, que ali a gente já sabe quem hoje favoreceu de fato, né? Tem a questão da própria organização popular, né? Porque distancia o povo do lugar do poder. Ou seja, antes a gente mobilizava na Praça 7, na Praça da Liberdade, onde estava o centro do poder, né? Daí eu falo do poder executivo, né? Fazia nossas pautas gritarem, ecoarem. Agora lá na cidade administrativa, longe para dedéu, difícil de chegar, ou seja, isola o poder do povo. E aí? Então, é também dentro dessa questão da mobilidade, a gente não esquecer de incluir nosso poder de organização. O povo precisa estar perto do poder. Essa estratégia de colocar o centro administrativo longe das áreas já consolidadas, urbanas, várias cidades brasileiras já passaram por isso. Eu acho que o exemplo mais notável, sem dúvida, é Salvador. E o que esse afastamento do centro administrativo tem como consequência, não é apenas dificultar a participação social, o acesso ao poder por parte da população, mas é principalmente a estratégia de valorização imobiliária, de especulação imobiliária que essa ação, essa iniciativa de jogar para fora da cidade os centros administrativos acarreta. Sem dúvida nenhuma, o que nós temos é um processo de esvaziamento da cidade já construída e consolidada e o processo de valorização de novas terras, não é? Isso, evidentemente, tem muito a ver com o mercado fundiário, com o mercado imobiliário, e eu lamento muito. A primeira vez que eu vi que Belo Horizonte ia passar por isso, eu até achei que iria haver alguma reação contrária a esse absurdo, a investir dinheiro do fundo público em esvaziar, não valorizar, mas esvaziar aquilo que já está consolidado e já está ocupado para ocupar uma área nova e que só vai favorecer realmente a especulação imobiliária. Essa relação de espaços do poder afastados do povo, ela é simbólica, ela é, claro, efetiva de alguma forma, mas eu queria dizer uma coisa, eu não sei se vocês acompanharam nos últimos anos, né? Em Belo Horizonte a gente tem uma coisa que é uma referência no Brasil, na verdade, que é os movimentos de ocupação de território, né? Não só de edifícios, mas de território. Então, as ocupações da Isidora, as ocupações do Barreiro, todos eles, aos trancos e barrancos, com muita luta, fizeram fortes mobilizações e caminhadas, né? Grandes caminhadas para chegar ali. E chegando ainda com embate com a polícia, né? Então, assim, mas com grandes avanços nas mesas de negociação
nos outros dias. Então você tem um avanço imediato quando você faz uma mobilização física. E é claro que o poder sabe disso, né? Quando você tem o povo na porta exigindo seus direitos, você tem avanços. O déficit habitacional, na verdade, no Brasil, ele não é tão alto assim. A gente justifica que precisa construir mais moradia por causa do déficit habitacional. Só que a gente tem uma especulação imobiliária gigantesca e que cresceu muito nos últimos anos, principalmente nas regiões mais valorizadas, com infraestrutura, nas regiões centrais, que expulsam, então, imóveis vazios, terrenos vazios, que expulsam os trabalhadores para as periferias. Parece que tem mais imóvel abandonado, vazio, gente precisando de casa. Parece não. Em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, tem. A região central, a gente tem quarteirões que chega a ter 100% de vacância, ou seja, de espaços vazios. Então, mais uma vez, a ocupação pátria livre, além dela ser um lugar para moradia e que responde diretamente a esse debate, né, sobre espaços vazios vamos ocupar porque eles não cumprem uma função social da propriedade, ao mesmo tempo também levanta, na verdade, cria um espaço de articulação com vários atores da comunidade, da favela e da cidade, inclusive com a universidade, mas traz um debate importantíssimo sobre as injustiças da produção do espaço no Brasil, né? Como que a especulação imobiliária expulsa os pobres ou a classe trabalhadora para a periferia. Projetos como Minha Casa Minha Vida, eles foram desvirtuados. O Ministério das Cidades, que é a professora Hermínia, que é a coordenadora do BR Cidades, ela foi secretária, também foi desvirtuado. Então esses espaços de produção da cidade, eles foram sendo ocupados pelo capital com pouca resistência institucional. Então a gente acabou chegando, por exemplo, nas jornadas de junho de 2013, com uma grande crise urbana, e aí você tem um processo de mobilização social que escancara essa falta de atenção para a cidade. Quando a gente elege, a gente entrega, né? Tanto para o executivo quanto para os legisladores, e o povo desaparece. Mas essa é a proposta, da gente pensar e que essas propostas que vão surgir sejam ouvidas pelo Congresso Nacional, pelo governo brasileiro. Como é que o Projeto Brasil está estruturado? São 3 etapas. A primeira etapa é a construção do projeto, que esse fórum faz parte dessa primeira etapa. Então, a junção desses militantes, desses trabalhadores da gestão pública, desses intelectuais, e não são quaisquer intelectuais, né? São intelectuais que têm um compromisso real com o país, com o povo brasileiro. Esse grupo é que vai estar reunido no Fórum Nacional. Aí vai ter representação dos movimentos, vai ter representação, mas é para fazer essa primeira etapa. Depois dessa etapa de formulação, a gente vai para a segunda etapa, que é o quê? Que aí dialoga com o Congresso do Povo. A gente volta para os nossos comitês da Frente Brasil Popular, a gente volta para os nossos trabalhos nos bairros, em todos os municípios, para estar trazendo essas ideias e estar levantando outras questões com o povo. E aí volta para essa segunda etapa, né, que a gente traz para cá, e aí os diversos comitês, aqui em Minas Gerais a gente já tem mais de 200 comitês da Frente Brasil Popular. Então estamos chegando mesmo em cada bairro, em cada município pequeno que tem no estado. Então a ideia é essa, aí volta e dialoga com o povo. E como é que funciona no comitê? A gente vai fazendo reuniões, vai fazendo momentos de debates, e as pessoas também vão levantar questões. Aí depois passa para a terceira etapa, que é o quê? É juntar essas duas coisas e fazer uma síntese. Mas uma síntese que essencialmente consiga mobilizar as pessoas para ir para a rua, para a luta. Essa reflexão que o BR Cidades ele faz, o Projeto Brasil como um todo faz, ele ajuda a melhorar a nossa reflexão dentro dos comitês também, né? No sentido de que, igual você falou, a gente está organizando para lutar, né? Mas dentro dos comitês a gente levanta demandas, a gente tenta entender o que está acontecendo, nesse tentar entender os problemas, a reflexão do Projeto Brasil ela é muito importante, né? E a gente os movimentos precisam fazer um esforço para tentar fazer com que as pessoas se apropriem disso, né? Qual é o Estado que a gente quer e como é que o povo pode interferir nesse Estado. A gente está contando que a gente vai pensar uma forma diferenciada de organização do Estado e que tenha controle social e que tenha participação do povo nas decisões e principalmente que os projetos que venham do governo, eles perpassem por uma perspectiva popular. A gente tem as nossas lutas locais, né? Mas a gente tem que entender que há uma conexão, né, geral dessas lutas, né? E
e que é preciso construir um projeto nacional de nação soberana, né? Porque sem isso tudo mais é afetado negativamente, a gente perde, né? Então todas as nossas lutas locais, as lutas das ocupações urbanas, todas as lutas por direitos, né? Tem ali o seu pé no chão, sua raiz local, elas têm que acumular para um projeto maior de país. Eu acho que é nesse espírito que o pessoal do Projeto Brasil está trabalhando, né? Então é uma iniciativa muito importante aí.